família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aí de quinta-feira, vídeo de pré-jogo, tá, galera? Vídeo de pré-jogo aí, para falar dessa partida entre Vasco da Gama e Olímpia do Paraguai, válida aí pela oitavas, né? Oitavas de final, quarta série Copa do Brasil. Oitavas de final na Copa Sul-Americana, jogo de ida, que vai ser aqui em São Januário às 19 horas. E tô aqui pra gente falar dessa partida, tô aqui pra gente falar também de outros assuntos relacionados ao Vasco da Gama, tá, pessoal? Tem andamento aí na Justiça sobre a venda da SAF, tem também novidades aí sobre o elenco, aí, desfalques importantes para essa partida. E eu tô trazendo esse vídeo aqui pelo seguinte, tá, gente? Eu tô gravando esse vídeo de madrugada, agora que são... Deve ser em torno de 2h15 da manhã. Esse vídeo vai subir de manhã, tá? Dessa quinta-feira, vídeo de pré-jogo, né? E eu ia gravar esse vídeo na manhã de quinta-feira, cara. Só que eu tô decidindo gravar agora, né? Nessa madrugada de quarta para quinta. Por quê? Porque eu subi um vídeo já um pouco tarde, né? Nessa quarta-feira, trazendo ali os cortes da entrevista do Pedrinho, alguns cortes também do podcast lá do Lucas Pedrosa, do jornalista Lucas Pedrosa, lá no Charla Podcast, ratificando todas aquelas coisas que o Pedrinho falou sobre a SAF, sobre a venda da SAF, sobre o racha dentro da política do clube, etc e tal. E já subi um pouquinho tarde, era mais de 8 horas da noite já, que eu não tive tempo de editar, o vídeo ficou grande pra caramba, deu quase 1 hora de vídeo aí. Assista quando vocês puderem, mas tá interessante, tá? E eu decidi trazer esse vídeo agora, por quê? Porque eu falei de algumas coisas relacionadas aí ao Brenner, ao Carlos Cuesta, por exemplo, que estão lesionados, ao Andrés Gomes, só que já tiveram atualizações, né? Então, para não ficar 2 vídeos aí, praticamente um em cima do outro, esse vídeo vai subir logo de manhã, nessa quinta-feira, já falando de pré-jogo, já falando aí de atualizações da contusão do Brenner, da contusão do Cuesta, da contusão também do Andrés Gomes. São quase desfalques, tá, gente? Pelo menos o Cuesta aí, talvez, né, a gente tenha alguma esperança, vamos ver. Mas, antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar. Para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês, tá, pessoal? Tô aqui no meu sofá, né, gente? Uma vez que é de madrugada, a patroa tá dormindo, então não tem como gravar no meu quarto, né? E tô aqui, gravando aqui de madrugada, no conforto do meu sofá, sentadinho aqui pra gente falar de assuntos do Vasco. Vamos falar primeiro aí, gente, porque tiveram aí jogos pela Sul-Americana já nesse final de quarta-feira, nessa noite de quarta-feira. Clubes brasileiros, né, que jogaram aí nessa quarta-feira, confronto aí de brasileiros, Bragantino e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista por 1-0, resultado importante aí pelas oitavas de final aí do Atlético Mineiro sobre o Bragantino. E teve outro jogo também que foi o Tigre e o Torque, né? O Torque é o... como é que é o nome, gente? Deportivo Torque, né? Alguma coisa do tipo assim. Foi 1-0 pro Deportivo Torque na casa do Tigre, tá? Fora de casa, resultado importante também. E hoje teremos Santos e Macará, além do Vasco da Gama pegando o Olímpia e o Botafogo pegando o Cienciano lá na casa dos caras, tá, pessoal? E pela Libertadores, falar de Libertadores também, o Palmeiras teve um tropeço aí
dentro de casa, dentro lá do New Bank Park, né? Empatou de 1-1 com o Cerro Porteño. Não foi gol do Verratti, né? De antemão aqui para avisar para vocês, não foi gol do Verratti. Palmeiras saiu na frente, 1-0, teve um jogador expulso, inclusive, e o Cerro Porteño empatou a partida depois. Quer dizer, Palmeiras com uma vida um pouco complicada lá para levar lá para o Paraguai, né? Porque o empate deixa tudo em aberto e os caras vão decidir em casa, tá? Já o Cruzeiro pegou o Urubu no Mineirão e também saiu vencendo, saiu na frente e cedeu o empate logo em seguida, né? Terminou 1-1 esse jogo aí, Cruzeiro e Urubu. Putz grilo, cara, como é que esses times mineiros, cara, tanto o Cruzeiro quanto o Galo, como eles gostam de dar mole para clube carioca, cara. Puta merda, cara. Aliás, menos pro Vasco, né, cara? Porque eu não vejo o Cruzeiro dando mole pro Vasco, né? Mas vou te dizer, cara, como gostam de dar mole para esse urubu, tanto dos dois, né, cara? O Cruzeiro às vezes endurece contra eles. Cruzeiro ainda. O Galo é que gosta de dar um mole pro urubu, que eu vou te dizer. Aí vem aquele coringa lá da bola, lá, esse cruzeirense, querer dizer que a torcida do Cruzeiro é grande, que é maior do que torcidas aqui do Rio. Ah, vai pro raio que te parta, cara. Deixa de ser otário, rapaz. Cara bobo, rapaz. Só de coringa da bola aí, que tem um canal aí no Instagram falando que a torcida do Cruzeiro é maior que a do Vasco. Isso só pode estar de sacanagem, cara. Eu fiz um vídeo curto reagindo às bobices desse cidadão aí. Pô, tu tem que ver, cara, é unanimidade o pessoal falando que a torcida do Cruzeiro não dá nem pro cheiro. Se bobear, tem lugar de Minas que ela vai perder para torcidas aí de clubes carioca. Se bobear, tá? E vai ter também, agora hoje, pela Libertadores, Mirassol e LDU, Quito, e o Corinthians vai pegar o Rosário Central lá na Argentina, né, cara? Então, a situação aí dos clubes brasileiros aí, tanto na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores, né, gente? E vamos falar desse jogo, cara, mas antes de mais nada, vamos falar aqui da situação dos lesionados do Vasco da Gama, né, cara? Olha, o Vasco tá com 3 desfalques quase que certo, né, cara? Dúvida o Andrés Gomes, tá? Vou falar da situação de cada um. Vou deixar o Brenner por último, tá? O Andrés Gomes aí tá fora da partida, praticamente fora, tá? Contra o Olímpia, uma vez que ele está com dor no pé, né? Segundo a apuração aí do Léo Lacerda e do Luiz Amadeu, o jogador segue em tratamento extensivo e sob supervisão do departamento médico, tá? A lesão não é grave, mas o clube optou a cautela para evitar o risco de agravar a situação antes do início de uma sequência decisiva aí de partidas. Então, a partir da próxima semana, a comissão técnica pretende preservar o atleta aí até que ele esteja 100% para ele recuperar, né? Para estar recuperado aí, do que acelerar o retorno dele e talvez piorar até mesmo a situação do jogador, né, cara? Agora, só não sei aqui, cara, qual o pé, cara, acho que é o pé esquerdo, né, cara, do Andrés Gomes. Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas, segundo, acho que é o pé esquerdo, né, cara? Então, Gomes aí lesionado, né? Continua as dores no pé ainda perdurando. E parece que o Andrés Gomes está praticamente vetado do jogo de hoje contra o Olímpia do Paraguai e é dúvida também contra o Santos em São Januário. Eu acho que ele também não joga contra o Santos, tá? Aí subiu aí uma notícia aí já de noite, né, dizendo que talvez eles estão avaliando, vão ver aí os treinos aí de quinta-feira, para ver se o Andrés Gomes vai continuar com dor, para ver se ele vai melhorar e tal. Ele parece que eles ainda estão avaliando, mas é quase certo do Andrés Gomes estar de fora dessa partida aí contra o Olímpia, tá? Talvez contra o Santos, quem sabe, né? Agora a situação do Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta está sendo avaliado também
para saber se terá condições de enfrentar o Olímpia nesta quinta-feira, tá? O Carlos Cuesta também tá contundido, tá machucado, e parece que eles estão avaliando aí para ver se consegue ainda recuperar o jogador para enfrentar o Olímpia. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Antes de falar do Brenner aqui, que já é desfalque certo, tá? Desses três desfalques aí, o que mais me aterroriza é o Carlos Cuesta, tá? Por quê? Porque é Saldívia que vai jogar no lugar dele, cara. Puta merda. Aí, cara, segura na mão de Deus e vai, porque o Saldívia, cara, só Jesus na causa. Mesmo o Pedro Emanuel aí, o português, tendo resolvido o problema aí da defesa do Vasco, do sistema defensivo, a priori, né? Você tem um Alan Saldívia ali, cara, para entregar o ouro o tempo todo, é complicado demais, cara. Coloca o moleque da base, coloca o Wallace Falcão, não sei, cara. Porra, faz qualquer coisa aí, cara. Não sei lá, cara. Acho que o Carlos Coelho, o Alan Saldívia não dá, cara. Não dá. Vamos falar do Brenner, né, cara? O Brenner, a princípio, né, disseram que ia ficar 45 dias parado. Só que o problema do Brenner é pior do que se imagina, tá? Parece que o Brenner passará por uma cirurgia no pé esquerdo. O Brenner, sim, é o pé esquerdo, tá? E deve perder o restante da temporada, cara. A expectativa é que o Brenner fique parado aí por 120 dias, ou seja, 4 meses. Aí, cara, acabou o ano pro Brenner. Acabou o ano pro Brenner se ele realmente fizer essa cirurgia. Acabou o ano para o Brenner. Agora que o Brenner estava começando a se destacar, estava começando a reacender, estava começando aí a ser protagonista no ataque, vem essa contusão na partida aí, na última partida contra o... Ô Jesus, foi pelo Campeonato Brasileiro, foi contra o Bahia, né? Na partida contra o Bahia. E a gente corre o risco aí do Brenner ficar de fora aí para o restante do ano, tá? O clube avaliou a possibilidade de fazer um tratamento convencional mais conservador, mas preferiu rever a decisão para que o Brenner não tivesse problemas na consolidação da lesão. Aí subiu uma outra nota aqui, dizendo que a cirurgia do pé do Brenner não está sacramentada, não é certeza dele operar o pé ainda não. Aí já subiu já de noite já, quer dizer, é atualização da atualização, tá, pessoal? E a matéria diz o seguinte: em contato com a assessoria do atacante, apurei que o Brenner e Vasco ainda aguardam os resultados de exames e consultas com outros especialistas para decidir o melhor caminho. Brenner entende que vive seu melhor momento no Vasco e não quer ficar afastado dos gramados por tanto tempo. Porra, logo agora, cara, porra, o cara vai ter que fazer uma cirurgia, porra, é complicado pra caramba, né, cara? A decisão pela cirurgia, portanto, ainda não foi tomada. Neste momento, a orientação é aguardar os resultados dos exames extras realizados. Então, cara, vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque o Brenner está com uma lesão séria no pé esquerdo, né? Estão falando em cirurgia, mas estão querendo ainda esperar para ver se é para tanto. Vamos ver. Talvez, sei lá, com um tratamento aí convencional, afasta o jogador aí durante aí um mês, né? Um mês e meio e coisa e tal. Aí ele volta tranquilo e consegue levar até o final do ano para depois, nas férias ali, ele fazer a cirurgia e ficar de boa, né? Porque a recuperação também não é tão longa, são 3 meses, 3, 4 meses, é um tempinho considerável, né, cara? É um tempinho bastante considerável. Então, cara, é complicado pra caramba, tá? Olha, o Vasco tem desfalques, mas o rival, o Olímpia, também está com alguns desfalques aqui, tá? Uns desfalques aí bem importantes, né? Para a partida de hoje, de daqui a pouco, às 19 horas, tá? O técnico do Olímpia aí, o Pablo Vitamina Sanches. Olha o nome do cara, Pablo Vitamina Sanches. Deu detalhes sobre a formação tática, né, de destaque da equipe paraguaia do jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Vasco da Gama, né? E o treinador confirmou que utilizará uma linha defensiva aí com 4 jogadores e porque ele terá mudanças forçadas aí, principalmente
no meio-campo. Volante capitão Richard Ortiz, quer dizer, o técnico aí do Olímpia perdendo seu capitão, um dos seus principais jogadores, o tal do Richard Ortiz, vai começar no banco de reservas, tá? Por não estar 100% fisicamente recuperado de uma lesão no joelho. E o meia Alfaro é ausência confirmada por ter sido hospitalizado com problema estomacal. Então o Olímpia do Paraguai aí, cara, também com problemas, tá? Para o jogo aí de daqui a pouco, tá, gente? E o Vasco, por causa dessas lesões, dessas faltas aí, vai relacionar alguns jogadores da base. São casos aí do Zucarello, do Samuel e também do zagueiro Bruno André, deve estar também na relação aí para o jogo dessa quinta-feira contra o Olímpia pela Sul-Americana, tá? O Vasco, inclusive, solicitou aí o retorno aí do garoto, né? Que ele estava servindo a Seleção Brasileira Sub-20 lá em Teresópolis, tá? E tanto é que ele nem participou aí do amistoso contra a Bolívia no dia de ontem, aí na quarta-feira. E parece que solicitou aí, o Pedro Emanuel solicitou aí a volta do garoto, do Bruno André, zagueiro. Parece que não é só eu que não confio no Alan Saldívia, né, cara? Parece que o português também não confia muito nele, não. Para trazer o moleque de volta da seleção sub-20, né? É complicado, né, pessoal? Então, a ficha técnica aqui rapidinho. Jogo às 19 horas, transmissão da Paramount, tá? Quem não tiver assinatura da Paramount, né? Tem que assinar aqueles aplicativozinhos, enfim, né? E as equipes serão escaladas da seguinte forma: o Vasco com Léo Jardim, Puma Rodrigues. Aí tem duas escalações, tá, cara? Eu vou falar logo da segunda. Puma Rodrigues ou. Léo Jardim, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique, né? Cuesta ou Alan Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Jair, Thiago Mendes e Tietê. Aí vem Adson ou Marino Inestrosa. O Adson sai na frente, né? O Adson acho que é praticamente titular. O Andrés Gomes está fora, deve entrar o Nuno Moreira no lugar dele. E o Spinelli, esse deve ser o time que deve ir a campo aí contra o Olímpia do Paraguai. O Olímpia vem com Gaston Oliveira no gol, Raul Cáceres, lateral, lembram deles? Ex-Vasco da Gama. Vargas, Bentaberry e Mateu Gamarra, Richard Sanches, Sebastião Quintana e Edu Delmas, sei lá, né? Fernando Cardoso, Brian Romero e Romeu Benítez. Treinador, o Luiz Pereira aí, Vitamina Pereira, né? Vamos ver aí, o trio de arbitragem da Argentina, tá? Não me pergunte os nomes, porque eu não vou lembrar aqui. Eu já trouxe num vídeo anterior aí quem vai apitar essa partida. E vamos ver, cara. Vamos ver, o Vasco cheio de desfalque, mas aí o Olímpia também cheio de desfalque também, cara. Falar do Sousa, né, cara? O Sousa foi apresentado aí como um novo reforço do Vasco da Gama. Finalmente, né? Vou botar o vídeo dele aqui, né? O vídeo aí do Santiago Sousa, sem áudio, claro, né? Deu uma entrevista aí para Vasco TV e vou falar de umas aspas aqui do Santiago Sousa, que ele está dizendo que estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil, estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer, de conhecer esse lindo estádio, de que tanto me falaram, fecha aspas aí, por Santiago Sousa, vai ser o nosso xerifão, cara, porra, tenho certeza disso, tô com um pressentimento bom diante do Santiago Sousa aqui, e eu acho que, porra, que ele vai ser o cara, tá? Agora, porra, vou falar aqui do Facundo Colidio, que tava dando problema aí, cara, que o nome dele ainda constava lá na lista do River Plate, né, como jogador do River Plate na Sul-Americana, e por causa disso ele não poderia disputar a Sul-Americana estando inscrito no River Plate, né? E a Conmebol corrigiu aí esse problema, promoveu aí uma correção na lista de boa-fé do River Plate, removeu o nome do atacante Colidio, né, da relação do clube argentino para a Copa Sul-Americana.
Aí com a atualização aí o jogador vai ficar liberado para ser inscrito pelo Vasco da Gama na competição, no caso da equipe carioca se classificar para as quartas de final, uma vez que o Vasco não pode contar nem com Colídia nem com Sousa agora nesse jogo, porque não deu tempo hábil aí de inscrever os dois atletas aí por falta de documentação, né, pessoal? Então, mais um problema aí resolvido. Agora vamos falar de reforços aqui, né? O Diego Carlos, né, cara? O Diego Carlos é o seguinte, tá? O Diego Carlos está forçando aí uma saída do Fenerbahçe da Turquia, uma rescisão contratual, né? Só que o Fenerbahçe está meio que irredutível porque o Diego Carlos está de sacanagem. Ele está postando vídeos aí, descansando no hotel enquanto o time tá jogando aí uma partida e ele tá de fora, e ele fica postando vídeo na rede social, debochando e coisa e tal. E o turco é foda, cara. Turco, ele é rançoso pra cacete, cara. É tinhoso, o bicho tinhoso é turco, tá? E o Diego Carlos aí tá forçando uma saída, tá? E parece que o zagueiro já aceitou a proposta do Vasco da Gama, a proposta salarial, deseja atuar no clube, tá? Mas depende da liberação do Fenerbahçe, da Turquia, e ele tá fora dos planos, tá? Do Fenerbahçe, ele não faz parte dos planos do clube, né? Mas esse negócio aí tá pegando, dos deboches que ele tá fazendo, e o Vasco considera o atleta seu principal alvo para defesa, tá? Mas só vai fechar negócio se ele chegar sem custo de transferência nenhum, tá? O jogador também desperta interesse do Como, lá da Itália, mas preferiu o Vasco e parece que o São Paulo também está de olho nele. Também parece que o São Paulo está querendo ele, mas parece que ele gostou da oferta do Vasco, ele gostou do planejamento do Vasco e parece que ele já está fechado com o Vasco, já está apalavrado com o Vasco já, tá? E o que pode destravar a vinda dele é porque o Fenerbahçe, né, tá próximo de contratar o Romelu Lukaku, aquele porra, cara, qual é o... Acho que ele é gabonês. Eu esqueci, cara, qual é a nacionalidade desse rapaz aí. Romelu Lukaku, né? Acho que é belga. Acho que ele é belga, se eu não me engano. O Vasco estava interessado nesse jogador, inclusive, né? Só que, claro, não foi à frente, né? Acho que o clube dele lá da Itália estava... Acho que ele é da Itália, se eu não me engano. Estava pedindo 5 milhões de euros ou uma coisa parecida. O Vasco achou muito alto e pode obrigar o clube turco a liberar os jogadores estrangeiros, porque vai passar, né, da cota de estrangeiros no time lá, segundo lá, né, o regulamento lá da Federação Turca, né? E entre os atletas que pode sair está justamente o Diego Carlos, tá? Já está engatilhado para reforçar o Vasco, caso rescinta com o Fenerbahçe. O zagueiro é visto aí pela diretoria como oportunidade de mercado. Diz que a chegada lá do Lukaku pode ser justamente o movimento que faltava aí para destravar a negociação com o Diego Carlos, tá? Segundo aqui, fonte do Lance, tá, cara? Jornal Lance. E tomara que ocorra, né, cara? Que a gente está precisando de zagueiro para ontem, né, cara? A gente vai ficar sem o Carlos Cuesta aí dessa partida de hoje, talvez fique, e ter que aturar Saldívia. Porra. É complicado pra caramba. Já passou de 23 minutos de vídeo. Eu não consigo fazer vídeo. Só dar uma atualizada aqui no Depay, né, cara? Memphis Depay não tem nada, tá, gente? Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Era só o que restava, né? Memphis Depay no Vasco, salário de 2 milhões e meio por mês. Pô, vocês estão de sacanagem. Eu acho uma recuperação inicial querendo emergir e botar esse cara no Vasco aí para quê? Para acabar de vez, né? Ele praticamente afundou o Corinthians. O Corinthians tá numa merda que faz gosto, né, cara? Então, tu vai ver a merda que vai dar pro Corinthians isso daí, tá, pessoal? Vocês vão ver isso daí. Pessoal, olha só, antes de falar da venda da SAF, vamos falar aqui do andamento aqui na Justiça, tá? Que o Vasco apresentou aí proposta para auditoria e investigação da SAF, tá? Eu vou ler a matéria aqui para vocês, que o negócio é meio complicado, tá?
A Justiça recebeu uma proposta para a realização de um amplo trabalho de auditoria, governança e investigação na Vasco-SAF. O projeto prevê a análise de pagamento e extrato bancário entre 2022 e 2026, contratos de jogadores, direitos econômicos, luvas, comissões de intermediários, além de possíveis conflitos de interesses e vínculos entre pessoas e empresas. Também estão previstas entrevistas com funcionários, ex-funcionários e outros envolvidos, além de avaliação dos processos de governança, controles internos, aprovação de despesas e investimentos. Tá? A proposta apresentada pela Protivit tem custo estimado de R$ 264,7 mil em honorários, sem incluir despesas operacionais. É importante destacar que os documentos não apontam irregularidades já comprovadas. Trata-se de uma proposta de trabalho que prevê justamente a busca de evidências e apuração de eventuais irregularidades e responsabilidades. A manifestação foi apresentada no processo judicial após a determinação da 4ª Vara Empresarial da capital, segundo a atenção vascaíno, né, cara? Então o Vasco está colocando aí uma auditoria por conta própria, né? Vai pagar, né, uma auditoria aí jurídica. Isso aí, cara, é bom porque já livra totalmente aí a suspeita, né, que veio esse palerma nesse Juca Kfouri, esse jornalista aí mais do que centenário, que não sei o que ainda faz na televisão, agora trabalha para o UOL, né, esse outro veículo de comunicação lixo, né, que ele veio com papo aí de emendas parlamentares, vindo através do Alain Belanciano, que é o vice-geral aí do Pedrinho, né, vice da Assembleia Geral do Pedrinho, e que ele teria ligação aí com Flávio Bolsonaro, que não sei o que, então diz que essas emendas parlamentares aí chegaram ao Vasco e foi tudo pago aí por uma pessoa física que tem aí um monte de marca de material esportivo aí no nome dele, dessa pessoa, e que a maior parte dessas emendas aí não foram utilizadas e coisa e tal. Cara, só ele que levantou essa porra dessa matéria, cara, esse Juca Kfouri. Só ele que veio com esse papo. Só ele que veio com esse assunto. Ninguém mais falou nada. Nem Globo, nem ESPN, nem GE, nem a Ponte que partiu, nem nada. Só esse Juca Kfouri, por quê? Porque tem cunho político, né, cara? Tá o nome do Flávio Bolsonaro no meio, então isso para ele já é o suficiente para ele fazer, né, um escarcéu em cima do assunto, né, cara? Para ver chifre e cabeça de cavalo. Então essa editoria é até bom justamente para isso, né? Para descartar qualquer coisa, qualquer mal-entendido, sabe? Qualquer problema que vierem, né? Qualquer suspeita que vierem levantar, tá? Agora vamos falar do andamento da SAF do Vasco da Gama aqui, que teve progresso para a gente fechar esse vídeo, tá? Progresso aqui importante, novidades quentes aí sobre a SAF do Vasco. A proposta da Almirante para assumir o controle da SAF do Vasco ganhou novos detalhes. O advogado... Não, primeiro eu não vou ler isso aqui não, cara. Vamos começar aqui. Isso aqui é proposta, né, do Marco Lamarca para comprar a SAF, tá? Segundo o professor José Humberto, tá? Venda da SAF avança na justiça, tá? O novo despacho da Justiça do Rio de Janeiro, assinado nesta terça-feira, 12, traz uma atualização importante no processo envolvendo o Clube de Regata Vasco da Gama e a estruturação da futura venda da SAF. O principal ponto está no item 4. CRVG e a Vasco SAF solicitaram à Justiça a abertura do procedimento para a venda da chamada UPI Equity, estrutura prevista no plano de recuperação inicial. Pedido prevê a constituição da UPI Equity, formada por até 90% de ações da nova SAF, preservação do percentual mínimo das ações ordinárias classe A, autorização para o chamado drop-down, com a transferência dos ativos esportivos atualmente pertencentes à Vasco SAF para a nova SAF, conforme previsto nas cláusulas 4, 1 e seguintes do plano de recuperação judicial. O que a Justiça decidiu? A juíza Simone Gastese Chevrandi constatou que esse pedido não havia sido analisado na decisão anterior. Determinou agora que os interessados se manifestem. Depois disso, deverão se pronunciar a administração judicial,
o gatekeeper e o Ministério Público. Somente após essas manifestações, a Justiça deverá decidir sobre o pedido. Importante, o despacho não autorizou ainda a venda de 90% da SAF. O que aconteceu foi o avanço formal da análise de pedido apresentado pelo Vasco para iniciar o procedimento que poderá resultar na venda da participação da nova SAF. Além disso, no mesmo despacho, a juíza determinou que o gatekeeper comece imediatamente seus trabalhos, independentemente da discussão sobre seus honorários. Isso aí foi na terça-feira, né? Ou seja, o processo para estruturar uma nova solução societária para o Vasco SAF segue avançando na operação judicial, mas a autorização definitiva para o EPE Quite, eventual venda ainda depende da nova decisão da Justiça, tá? Isso aí é uma matéria do GE. E o Atos Neves, responsável por fiscalizar as finanças do Vasco, deu aval à venda de 90% da SAF. O doutor Atos Neves, né, aquele interventor judicial, quando o Pedrinho foi afastado, ele ficou sendo interventor, mas não ficou nem um dia, né? E depois que o Pedrinho voltou, ele se tornou ali o tal do watchdog, né? Olha lá o fiscalizador da venda da SAF vascaína, né? A matéria diz o seguinte: advogado que já atuou como interventor judicial durante o afastamento de Pedrinho foi escolhido em consenso entre o clube e a justiça para exercer o papel de watchdog da SAF. Desde então, passou a acompanhar as finanças, relatórios e questões de governança da empresa. Agora, Atos apresentou parecer favorável à operação nos autos do processo. A manifestação representa primeiro aval externo à venda da SAF. O Vasco, porém, ainda precisa das análises e autorizações do administrador judicial, do Ministério Público e da juíza responsável pelo processo. Portanto, a operação ainda não está definitivamente autorizada, mas o parecer positivo foi recebido com satisfação internamente, segundo GE, tá? E uma última informação que surgiu é a seguinte, né, cara? Além do watchdog, né, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o administrador judicial já peticionaram nos autos da RJ, da recuperação judicial, no sentido de serem favoráveis à revenda da SAF. O processo está andando rápido. Que venha o edital e a revenda aconteça para o bem de todos, segundo aí o Jorge Américo aí, o J. Américo 1969, que está sempre dando aí alguns destaques aí sobre justiça, sobre SAF, sobre a venda da SAF e coisa e tal. Então parece que a coisa, cara, tá muito bem encaminhada, tá? Tá muito bem encaminhada. E agora eu vou falar aqui, cara, sobre deixa eu ver aqui rapidinho sobre a matéria do professor José Humberto, tá? Que ele fala aí sobre o que está, né, no contrato da venda da SAF, o que o Lamac aí oferece, né, na venda da SAF, né? Então, o professor José Humberto aí, parece que ele fez um vídeo, e o podcast Cruz Maltino fiz um resumo desse vídeo do... Quem não conhece o professor José Alberto, vá lá no YouTube lá, se inscreve no canal dele, ele está sempre falando aí da SAF vascaína, ele está sempre trazendo novidades, muito bom, cara, ele é especialista aí em direito, em direito esportivo, tá? Em direito empresarial, direito esportivo e tudo mais. O cara é fera, cara, então procura lá, professor José Alberto, professor, advogado José Humberto lá, que vocês vão ver, vou encontrar o canal dele lá no YouTube. Agora, se o nome do canal dele tem algum nome, não tá me vindo da memória, cara, vocês me desculpem, tá? Mas procura José Humberto lá que vocês vão achar, tá? Aí diz o seguinte: a proposta da Almirante para assumir o controle da SAF do Vasco ganhou novos detalhes. O advogado, professor José Humberto, revelou pontos importantes do projeto que está sob sigilo, considerado bastante. Muitas coisas aqui eu já falei, né, cara? 500 milhões no futebol, sendo 5 parcelas de 100 milhões, né? Investimento exclusivo no futebol, incluindo contratações de atleta e comissões. 90% da nova SAF, o Almirante pretende adquirir os 90% e a criação de um novo CNPJ voltado aos ativos saudáveis do clube. Eles vão criar um novo CNPJ para inserir esses ativos da Vasco SAF dentro desse CNPJ novo, tá?
o CNPJ antigo vai ser extinto, pelo que parece, né? Que está com a 777, tá? Dívidas assumidas, tá? A proposta prevê a assunção de passivos relacionados à recuperação judicial e dívidas tributárias, tá? Outras obrigações, evitando que esses custos fiquem concentrados no clube. Proposta com proteções, o Almirante teria direito de igualar uma eventual oferta, tal do right to much, né? Ou seja, né? Em caso de derrota no leilão, está previsto aí 25 milhões de multa compensatória, que é o tal do break-up fee, né? Por exemplo, vai se abrir um leilão, né? Seu UPE Quite é um leilão, né? Tem sai no Diário Oficial, um leilão, né? Tem a proposta lá do Lamáquia, que é a tal da Stalk Horse, né? Que eles chamam, né? Outro investidor, ele vai ter o direito de vir e cobrir a oferta dele, tá? O Marco Lamáquia, ele vai poder igualar essa oferta, se o outro investidor cobrir, vai poder igualar, né? E caso ele não consiga igualar, caso o outro investidor chegue e vença esse leilão, né? O Lamáquia vai receber 25 milhões de multa aí, tá? Que é o tal do break-up fee, né? Calção de 150 milhões. Quem tiver interessado em disputar o processo, deverá apresentar um depósito logo de antemão de 150 milhões de reais, cara. Aumentando aí a barreira de entrada para outros investidores. Só aí já complica a situação, tá? De quem quiser se meter a besta. Aí tem promessa de CT para base e fluxo de caixa, né? O projeto prevê CT nas categorias de base, além de obrigação de manter o fluxo de caixa equilibrado durante 5 anos e realizar aportes adicionais, caso seja necessário para cumprir as obrigações da SAF. 10 anos sem dividendo. Em 10 anos o Lamáquia não vai poder pegar dinheiro nenhum da SAF do Vasco, tá? E ainda vai fazer eventuais lucros sejam reinvestidos aí no projeto, tá? Então não vai poder pegar dinheiro nenhum no período de 10 anos, tá? Garantias pessoais, tá? É um outro ponto de destaque. Diz que o Marco Lamarck, não, né? Acho que é Lamáquia, né? E a Crefipar, cara, dá alusão de Crefisa, né, cara? Que segundo a apresentação, assumiram solidariamente a condição de fiadores da operação. Quer dizer, o Lamáquia, o Marco Lamáquia, essa Crefipar, serão aí os fiadores solidários da operação, tá? Com renúncias ao benefício de ordem, tá? E tem mais, tá? Segundo o doutor José Humberto, os detalhes restantes da proposta ainda serão analisados. A expectativa é de que novas informações sejam apresentadas hoje, tá? Nessa quinta-feira. A matéria foi de ontem. Se todos esses pontos forem confirmados e aprovados, o Vasco poderá estar diante de uma das propostas mais robustas já apresentadas para a sua SAF, cara. Então, cara, olha só. Deixa eu dar minha opinião aqui, tá? Parece que isso está para acontecer até o final de setembro, né? Se não for até o final de setembro, vai ter aí o prolongamento até o final do ano. Aí o Euriquinho veio no podcast falar lá, né, dizendo: ih, rapaz, o que? Essa venda não vai acontecer agora, eles já estão contando com uma venda, o Pedrinho já está contando com uma venda que não vai acontecer agora, só vai acontecer no ano que vem, porque a 777, quando comprou, demorou 7 meses e que não sei o que não sei o que lá. Eu acho que ele está muito enganado, tá? Eu acho que o Euriquinho está muito enganado, né? Não só ele, mas com muitos outros que estão lá dentro do clube lá, que não estão querendo que o Vasco seja vendido. Cara, não que eu seja a favor do Vasco ser vendido, não que eu sempre tenha sido a favor. Eu estou vendo nesse momento com bons olhos, né? Por quem está comprando, tá? Da maneira que está sendo feita, que está sendo totalmente diferente do que foi com a 777 lá atrás. Ah, mas o Pedrinho está preocupado em vender logo, que ele vai querer ganhar uma comissão. Você pode dizer o que for, cara. Você pode dizer que a gestão do Pedrinho é falha, é ruim, deixa a desejar. Você pode dizer que o planejamento é mal feito, que as contratações não são bem elaboradas. Você pode falar tudo, cara. Menos falar que, porra, que existe falta de transparência, que existe sacanagem, que existe putaria, igual aconteceu lá,
na época do Salgado lá, que eles jogaram o Vasco para a segunda divisão 2 anos seguidos para forçar uma venda aí de qualquer maneira aí para uma empresa aí falida que ninguém nunca ouviu falar na vida, entenderam? Então, cara, aberto em Delaware. Então que seja logo, cara. Eu acho que a justiça tem que ver isso com bons olhos, tem que dar celeridade aí nessa venda, que é a única maneira aí do Vasco ter paz, cara. Ter um pouquinho de paz, se livrar aí dessas tormentas aí que assombram o clube já há muitos anos, né, cara? E o vascaíno merece ser feliz, cara. O vascaíno já não aguenta mais isso. Antes que alguém entre na justiça através da 777, porque não é 777, é alguém da política do Vasco por trás da 777, tenho certeza disso, absoluta. Se não for o Euriquinho que estiver fazendo parte desse trabalho, né, Euriquinho? Euriquinho é Euriquinho na fila do pão, né, cara? Pô, falar aqui do pai dele, do Eurico Miranda, cara. O Eurico Miranda, ele teve seus prós e seus contras, tá, cara? Eu já detestei muito o Eurico Miranda, hoje, assim, não detesto tanto. Ele teve as boas coisas dele no Vasco, era um cara que lutava pelo Vasco. Agora, o Euriquinho nunca fez nada pelo Vasco, pelo contrário, cara, só fez merda no Vasco. O pai dele, quando adoeceu, ele tomou as rédeas da situação no último mandato do pai dele, só fez merda, só fez sacanagem, só cagou no pau ali, sabe? Só fez porcaria, é um cara arrogante, é um cara marrento, é um cara que, porra, que não tem simplicidade nenhuma, não tem modéstia nenhuma, sabe? Então, meu amigo, sinceramente, Euriquinho, na boa, cara. E vocês podem ver que seus personagens são os mesmos, né, cara? Ah, mas pô, mas lá atrás eles estavam do lado do Levenciano, você estava do lado do Levenciano. Sim, eu estava, cara, mas era outra conjuntura, cara. As coisas mudaram, cara, de lá pra cá, porra, são 6 anos, mudou muita coisa, então não tem como você ficar com aquele pensamento lá no passado, entendeu? Ficar pensando a mesma coisa, tá? Então, que isso aconteça o quanto antes. Foi bom Pedrinho vir a público esclarecer as coisas ontem, ou anteontem, né, no caso, né? Foi bom lá no sorteio da CBF, achei bacana. Pedrinho tinha que fazer isso mais vezes. Tá todo mundo elogiando isso. Tá todo mundo elogiando a postura do Pedrinho, de quando ele chega, ele bota a cara para falar, o torcedor se sente seguro, o torcedor se sente mais confiança, fica mais otimista. Então o Pedrinho poderia fazer isso mais vezes, né, cara? O que custa, né? Desejo a vocês aí o início de quinta-feira abençoado aí, que o Vasco possa ganhar. Eu volto no pós-jogo para a gente falar da partida, vou assistir no meu trabalho mais uma vez, né, da maneira que der. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, e eu fui.